Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí. É o Espaço Parlamentar do primeiro quadrimestre de 2025. A nossa convidada hoje é a vereadora do PSDB, Maria Amélia. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Romero, mais uma vez. É uma alegria para a gente estar aqui e falar um pouquinho do mandato, né? E importante esse momento que vocês criaram aqui na casa, para que a gente possa falar um pouquinho mais com o nosso público. Vamos começar já falando um pouco sobre os seus trabalhos nesse começo de ano. Eu quero começar falando sobre a palestra de encerramento do mês da mulher, né, da Rebeca Barbosa, que falava sobre a invisibilidade da mulher com deficiência em políticas de enfrentamento à violência doméstica. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse tema. Olha, é um tema que, abordado pela Rebeca, ficou de maneira suave, né, uma maneira leve, mas ela mostrou para a gente o quanto a gente ainda precisa avançar nas políticas públicas, né, em defesa da mulher e também, e principalmente, né, nas mulheres com deficiências. Então, ela encerrou o mês, veio por meio da ONG Espaço Mulher, um trabalho que a gente vem realizando desde 2022 aqui na casa pela Procuradoria da Mulher, trazendo palestras que possam abrir mais espaços e abrir a mente das pessoas para que a gente tenha mais conhecimento, né, sobre diversas causas. E esse encerramento foi para nós de forma brilhante e muito interessante, um momento de crescimento para a gente, sabe? Não tivemos um público muito notório, mas quem participou saiu muito satisfeito. A Rebeca mandou muito bem. Um beijo, Rebeca, e obrigada à ONG Espaço Mulher por estar sempre com a gente aqui nas lutas diárias, né? E é um assunto que está cada vez mais em voga aí, né? Essa discussão da violência doméstica, as pessoas com deficiência, mulheres com deficiência, é um assunto que está na pauta do dia, né? Sim, está sempre na pauta. Infelizmente, os agressores não conseguem ter essa percepção, né, de que nós, seres humanos, precisamos estar convivendo bem, respeitando um ao outro, mas não sei o que leva, sabe? Às vezes uma angústia, uma mágoa, isso vai somando e gera uma violência. E o homem, ele precisa entender que ele é muito mais forte que a mulher, né? E nós precisamos ter o nosso controle, mas muito mais os homens, porque quando parte para esse tipo de agressão, todas as agressões são terríveis, mas a agressão física, ela deixa marca. A psicológica, ela deixa uma marca interna, uma marca que às vezes é muito mais difícil também de se retirar, né? E muito mais difícil de se provar essa violência psicológica. Mas a gente sempre está alertando as mulheres, né, os tipos de violência, de sair desse relacionamento tóxico, né? A gente tenta trazer pessoas para que motivem essas mulheres a buscarem as suas próprias rendas, para não se sujeitar à dependência, né, do par. Isso a gente fala do par porque pode ser em qualquer nível de casal, né? O casal, eles precisam estar em comunhão, em respeito mútuo, e a gente tenta trazer aqui para casa ou em diversos lugares palestras, pessoas que possam falar mais sobre o assunto e preparar também os homens. A gente está com o desafio agora de fazer palestra para os homens, né, para que na conversa entre amigos eles possam falar sobre o assunto e dizer o quanto é importante esse respeito e essa partilha, né, entre homem e mulher. Somos seres humanos e precisamos desse respeito mútuo. Tem outro assunto também que também é de uma palestra do Bruno Coutinho sobre viagem em torno do autismo. Também foi uma proposta da senhora, né? Sim. Agora a gente tem aqui na casa também, e inclusive ontem nós tivemos um encontro, né, para falar da Procuradoria da Pessoa com Deficiência. E o Bruno, a gente já tratou com o Bruno ano passado, nós já trouxemos ele aqui na casa. O Bruno é um autista de nível de suporte 2, que agora está no nível de suporte 1. Ele era 2, passou para 1. E ele conta tudo o que aconteceu na vida dele até o momento, né? Então ele traz uma narrativa de vivência do mundo dele, o que ele passou, o que a família passou, o que ele passa ainda, né? E as coisas que ele já alcançou, né? Hoje ele trabalha no Hospital Regional em São José dos Campos e o mundo e as pessoas precisam entender
e cada vez mais abrir as portas para que a gente possa realmente, de fato, eles estarem inclusos em todo e qualquer ambiente. Então o Bruno, ele é uma pessoa encantadora, tem uma inteligência invejável, e a gente abre as portas para ele aqui na casa, inclusive para um diálogo possível com o Márcio, depois uma entrevista aqui com vocês, para que ele possa falar um pouco mais sobre essa viagem em torno do autista e o que ele já alcançou na vida, né? E a liberdade que a família deu para que ele voasse, para que ele saísse do seio materno, né? Me deixe ir. E a mãe e o pai foi dando as asas, né? E ele foi conquistando o espaço que ele quis. Fez faculdade, inclusive estudou com o Celso Florencio, estudou com o prefeito. Então ficaram na mesma sala e o prefeito acabou contando para mim essa semana também. O Bruno já havia me contado. E então, assim, os espaços hoje para os autistas, de forma ainda muito devagar, né? Mas está sendo ocupado com dignidade, né? Então a gente traz esses assuntos para realmente abrir a mente das pessoas e dizer que elas não estão sozinhas e que podem contar com a gente aqui também. Por falar nisso, a senhora falou do prefeito Celso Florencio, tem um projeto dele sobre inclusão de neurodivergentes, né? Políticas de inclusão de neurodivergentes, que são as crianças atípicas, não é isso? Sim. Nesse projeto, nós fizemos várias discussões, né, em grupo, e a gente, enquanto o mandato desta vereadora, nós pudemos dar várias sugestões, foram acatadas, fizemos as emendas. Na verdade, eu fiz as emendas, porém, em tratativa com ele, entreguei direto na mão, pedi para que ele mandasse a mensagem modificativa e assim foi feito. Então, fico muito feliz de poder ter a oportunidade de ouvir as pessoas e poder dar a sugestão e a sugestão ser acatada. Não é fácil, né, esse diálogo, essa construção, mas quando a gente está ali trabalhando e as pessoas estão vendo que a gente está trabalhando pelo povo, que a gente está fiscalizando, que a gente está junto, né, com a população, a gente tem uma liberdade maior para tratar. E o diálogo fica mais fácil. Então a gente acaba alcançando esses espaços e a nossa voz, que é a voz do povo, porque é a voz do povo que veio, que traz as informações para a gente leva a sugestão, e a sugestão sempre é bem-vinda. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir neste sentido. Vamos falar de outros trabalhos do seu mandato, de fiscalizações de algumas obras também. Eu queria que a senhora falasse um pouco das obras em andamento da UBS do Jardim Luiza. Ai, Romero, que bom você tocar nesse assunto. Olha, nós, vereadores, um dos papéis fundamentais é a fiscalização. Em 2021, eu fiz uma visita em vários UBS da nossa cidade. Ainda faltam algumas para fazer, mas na UBS do Jardim das Indústrias, me chamou muita atenção pelo número de atendentes, de assistidos, né? Número de usuários da UBS. E aí, andando, a gente viu um terreno ocioso lá no Jardim Luiza, onde precisava passar por uma obra gigantesca. E aí nós fizemos a indicação, na ocasião, para o prefeito Isaías Santana, a doutora Rosana, sobre a possível implantação naquele terreno de uma UBS. E aí iniciou várias tratativas, Romero, no sentido de saber de quem era o terreno. Estava ainda no nome da associação, Sabajal, lá, Associação do Jardim Luiza. Fomos atrás do ex-presidente, o ex-presidente nos contou onde estava o documento, fomos na prefeitura. Então, assim, fizemos várias tratativas para alcançar esse objetivo. Nós não podemos dizer, construa-se aqui uma UBS. Então, são olhares de fiscalizadora, olhar que a gente tem andando pela cidade de Jacareí, e a gente vai vendo a necessidade. E aí é isso, o diálogo, mais uma vez, né, gerando pontes para que, numa primeira tratativa de por exemplo, um projeto que vai sair lá próximo, a contrapartida para a empresa foi a construção dessa UBS, que já tinha sido dado sim para mim, é possível, lá em 2021, o retorno. E agora ela vai ser implementada, está sendo construída lá a UBS no Jardim Luiza. Então, parabéns aos moradores, parabéns a todos os moradores que ficam também ao entorno, né, do Jardim Luiza, Jardim Marcondes, Jardim Califórnia, Vila Branca. Então, hoje vocês, em breve, o posto de saúde, a UBS, né, a Unidade Básica da Saúde da Família, lá será construída, já estão fazendo
toda a terraplanagem. Em breve eu quero ver já ou eu não sei qual vai ser nós vamos ainda olhar isso, de que maneira vai ser construída, se vai ser pré-moldado, se vai ser bloquinhos por bloquinhos, mas a gente está acompanhando de perto. Fico muito feliz de poder estar aqui, ter feito essa indicação e ter dado super certo. Ainda nesse assunto da saúde, a senhora enviou recentemente um pedido ao governador Tarcísio sobre serviço oftalmológico de alta complexidade, né? Que acho que está com problemas aqui em Jacareí, né? Sim. Na verdade, esse problema está em todo o estado, acho que no país inteiro, né? A falta de profissionais, também a falta de investimento para a área da saúde. A gente vê uma redução, né, em toda a área da saúde, o plano ainda congelado, mesmo o governo Tarcísio tendo melhorado aí a questão do SUS, a taxa, né, de repasse do SUS, mas ainda não é suficiente para suprir as necessidades de alta complexidade que o Estado enfrenta. Então, nós, aqui do gabinete, a gente tem feito uma parceria, uma tentativa de parceria junto ao hospital, o Banco de Olhos de Sorocaba, que é o BOS, e a gente está buscando, né, levar, talvez, fizemos uma reunião online recentemente com a doutora Márcia, o prefeito Celso Florencio, para tentar buscar parceria com esse hospital. E os casos cada vez mais urgentes, as pessoas estão perdendo a visão, né? E a gente não está conseguindo fazer com que eles passem pela cirurgia. E nessa fiscalização a gente vai buscando e entendendo os desafios tanto para o Estado quanto, e muito maior ainda para o município. Porque a alta complexidade é o Estado que faz toda a regulação. Regulação, para você que está nos assistindo, é colocar na ordem de critérios, de prioridades, aqueles que mais precisam. Então, você imagina, um sistema tem que avaliar. Se o médico não declarar lá, certinho, dentro do sistema, a necessidade exata daquele paciente, a gravidade daquela patologia, o paciente perde a visão e não alcança a cirurgia. Então, eu fico feliz porque várias cirurgias a gente alcançou. Tem algumas paradas no meu gabinete que a gente, inclusive hoje, Lazinho, mandando um beijo para você, um beijo para a Daiane, a gente vai conseguir, a gente está junto e a Daiane não vai perder a visão, assim como eu já disse o Wellington Baianinho, que nós alcançamos a cirurgia para ele, não foi fácil, levou mais de um ano, mas se Deus quiser, a gente está aí incessantemente buscando alternativa, não só no município, que é um papel fundamental que nós temos também, Romero, de fazer esse diálogo com o Estado. Então, por isso, encaminhei não só para o governador, para a DRS, que é quem regula todas as cirurgias, que é Taubaté, e também para o secretário do Estado, para que eles se sensibilizem, para que eles se reúnam, para que a frente de prefeitos também se reúnam e se mobilizem em torno da saúde geral, né, do Estado e principalmente da nossa cidade. É que da saúde é um assunto sempre muito peculiar, porque mesmo quanto mais se faça, mais dinheiro venha, sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai faltar... E a gente fala, desde a pandemia, aumentou o número também de usuários SUS, né? Porque muitas pessoas perderam seus empregos, com a perda do emprego, perdem o convênio, né? E aí você vai para a UBS, você vai para o sistema. Então, eu sou grata ao sistema, uso o sistema, a gente sabe da demora e a gente vai buscando mostrar para os usuários os caminhos. Né? Olha, passei mal, fui para a UPA, o que você deve fazer? Deve já imediatamente, a melhora veio, não teve cirurgia, eu já tenho que ir para a UBS, ir lá fazer o meu relato, a equipe de acolhimento pede um atendimento, essa equipe vai fazer o destro, vai fazer aferir a pressão e vai olhar no sistema que você já passou pela UPA e vai solicitar uma consulta com o médico um pouco mais rápido, né? Então, eu sempre mostro esse caminho para a população, porque às vezes as pessoas vão à UPA a semana inteira, UPA. A UPA ela só é um socorro, é um pronto atendimento, ela vai tirar a sua dor, mas não vai fazer a cirurgia em você. Muitas vezes tem casos, de infarto, isso vai para a Santa Casa, que entra na fila do COROS,
para buscar a DRS, que é Taubaté, para poder fazer a cirurgia emergencial. Isso também acontece. E aí, agilidade. Então, assim, a gente fica feliz por todo essa trajetória que a gente vem construindo e abrindo portas para as pessoas e mostrando, talvez, muitas vezes, mostrando essas deficiências para o executivo, para que o prefeito, para que o secretário de saúde possa analisar e buscar a melhoria para aquela situação. Agora vamos falar um pouquinho de esporte, mas não necessariamente esporte, mas sim a comodidade das pessoas que frequentam determinados locais. A senhora pediu bebedouros novos no campo do Jardim Santa Maria e também reformas no vestiário. Esse é o primeiro assunto que eu queria que a senhora falasse. Esporte é sempre uma alegria pra gente, né? Nós percebemos, eu sou ali de Santa Maria, né? E então eu tenho contato com o pessoal que cuida, que zela pelo campo, nosso querido amigo Zaca. Um abraço, Zaca. E aí lá tem o treinamento do rugby. Então, treina desde criança ao adulto e também as meninas. Como eu moro perto e as meninas me conhecem, então, numa necessidade, elas pediram para usar o banheiro da minha casa. Então, atravessaram assim 2, 3 quarteirões para chegar para usar o banheiro da minha casa. E aquilo me tocou. Isso foi lá em 2022. Eu falei, nossa, precisamos fazer alguma coisa, né? Daí fui lá, olhei o vestiário, tá numa situação de calamidade, tá terrível. Não dá, é desumano até colocar homens e mulheres lá dentro. Mulher piorou, né? Porque a gente precisa um pouco mais de conforto. E aí eu destinei emenda já 2 vezes, 2 emendas parlamentares, mas ainda não foi possível. Mas agora, na última tratativa deste ano, o Dude já nos sinalizou pra gente que já enviou os bebedouros, que é uma conquista, né, da gente. E também agora a reforma está prevista. Então, nós já fizemos as tratativas junto ao rugby, associação, né, com um novo projeto aprovado recentemente aqui na casa, que dá liberdade para as pessoas fazerem doações para a prefeitura. Isso facilita muito. Então, se nós pudermos nos reunir novamente e a gente poder fazer as doações, porque antes não era possível, a gente fazia a doação da mão de obra, fazer aquele ato de cidadania que é tão gostoso, né? Que é valorizar os espaços aos quais tem no nosso bairro, tem próximo da nossa casa. Fazer esse tipo de cidadania, esse ato de cidadania, enriquece a gente, sabe? E a gente vai cuidar com muito mais amor e carinho, porque a gente tem aquele sentimento de pertencimento e isso faz com que a gente cuide e zele pelo ambiente. Então eu busco sempre isso, sabe? Mostrar para as pessoas que a gente precisa zelar pelos ambientes públicos, porque ele é de uso comum. E se cada um cuidar um pouquinho, a coisa fica sempre bonita. Não, a gente não fica só na dependência do poder público, né? E aí aquela velha história, eu pago meus impostos. Todo mundo paga seus impostos, mas a gente só vê o lado ruim da coisa, a gente não vê o que a gente pode fazer de melhor para ajudar essa casa maior. Porque eu sempre falo, Romero, a gente tem a nossa casa, que não é fácil administrar, né? Não é fácil a gente administrar a casa da gente. Às vezes falta uma lâmpada e a gente não está com dinheiro naquele momento para trocar aquela lâmpada. A gente vai buscar uma lâmpada em outro lugar para suprir aquela necessidade, porque é uma lâmpada da cozinha e eu preciso cozinhar à noite. Então eu tiro do corredor e ponho na cozinha, né? Assim também é o ambiente público. Então, mas a gente zelando pela casa da gente, a gente também tem que zelar pela casa maior, que é a nossa cidade, né? Se a gente começar a pensar assim, as coisas vão fluir. Todos nós pagamos impostos, todos nós temos direitos, mas nós também temos os nossos deveres. E esses deveres precisam ser colocados em práticas. Colocar o lixo na hora correta, não descartar em qualquer lugar os móveis, colchões. Nós temos os leves, nós temos catatreco. O prefeito ampliou aí o catatreco, está rodando semanalmente, né, em diversos bairros, vai e volta, mas a gente falta conscientização das pessoas para isso. Então, assim, ontem mesmo eu recebi uma denúncia de uma munícipe aqui, que a mulher, ela sai da casa dela, que é aqui, vira a esquina e coloca o lixo na porta da casa da vizinha. É uma coisa assim, um afronto, sabe? Uma afronta que desnecessário. Não tem bom senso. E não tem bom senso, porque meio-dia. O coletor, o pessoal que faz a coleta, só vai passar às 18 horas. Meio-dia ela já está colocando o lixo na rua. Então, e na calçada. Então, assim, são várias questões que a gente precisa ajudar a população a pensar melhor e cuidar. Porque o lixo
reclamaram da taxa de lixo, mas esse dia eu fiz uma conta básica. A gente paga hoje, na taxa aqui, lá do bairro onde eu moro, tá 17 centavos por dia. Eu pago. Para a pessoa recolher o lixo que eu produzo, que a minha família produz, ele recolhe e leva. E hoje, inclusive, estava passando a pessoa que varre. Mas eu já estava varrendo a frente da minha casa logo de manhã, acabei colaborando com ele. Então, assim, 17 centavos para limpar a frente da sua casa, para tirar o lixo da sua casa, 17 centavos por dia. Onde você consegue? Se você for pegar o seu carro e levar para o aterro, vai sair mais caro, né? Então, é sobre essas coisas que a gente precisa falar mais, né? Então, a propósito disso, a senhora também teve a ideia da campanha de conscientização sobre lixo urbano, né? Sim. Então, eu encaminhei para o NEA, né, o Núcleo de Educação Ambiental, para que a gente possa fazer realmente essa educação, uma campanha. Eles estão em vários semáforos, mas eu acho que além do semáforo nós podemos reunir associações de moradores de bairro e fazer aquela ação, sabe? Uma ação impactante em diversos bairros e principalmente começar por aqueles que a gente tem mais dificuldade, onde as pessoas não têm tanta conscientização, aquelas que desprezam de qualquer forma, a gente começar junto com a associação de moradores, que alguns bairros está sem, então aqueles que já têm a sua associação formada, que a gente possa levar junto com o NEA essa informação de casa em casa. Porque assim, mesmo assim, Romero, ainda tem gente que faz errado. Então é uma ação que tem que ser constante. Tem que estar na TV, tem que estar no rádio, tem que estar falando toda hora, tem que estar indo naqueles locais todo momento. Para você ter um exemplo, eu moro, né, no Santa Maria, e a EMEI, que tem uma EMEI, tem a Escola Silvio Silveira e a Maria José, lá no Jardim Santa Maria. E no muro da EMEI, onde param as vans para as crianças descerem, as pessoas colocam colchão, televisor, caixotes, o próprio lixo, que não é produzido pela escola. É o lixo, você vê que é um lixo de casa. De casa mesmo. Que está na sacolinha de supermercado, né? Aquela coisa assim. Eu tenho, olha, diversos vídeos. Eu até falei pro ex-diretor, eu falei, vamos fazer uma batucada, sabe? Fazer marchar ao entorno da escola, para as pessoas saírem na rua e olhar, nossa, eles estão batucando o quê? Não, pedindo para você não jogar o lixo na porta da escola que eu estudo. Né? É a escola que talvez o seu filho já estudou, sua filha já estudou, hoje seu neto está lá e a gente precisa se conscientizar. Então, entender que o bem público é nosso, faz parte, é uma sala da nossa casa, né? A extensão da nossa casa. E é essa conscientização que a gente pede. Não, e dependendo do lixo que a pessoa joga ali, joga assim, sem o bom senso, como a gente estava falando, tem o perigo da doença, né? A dengue, quando chove aí. Sim, ratos. A gente vê ratos indo, porque está fora do horário. Quando está dentro do horário, lá nessa região onde eu estou falando, é às 18 horas também. Tá dentro do horário, se você coloca próximo a esse horário, às 18 horas você vai lá e coloca, eu saio para trabalhar cedo. Então pendura na sua grade, né? Dá um jeito de arrumar um ganchinho e pendurar para que eles possam passar, entendeu? De alguma forma a gente tem que encontrar uma solução. Mas a gente vê sim, quando você coloca muito cedo, dependendo daquilo que você colocou, você chama outros, barata, rato, enfim, outros bichos que causam transtorno para todo mundo. A senhora fez também, agora mudando um pouquinho de assunto, bem recentemente numa sessão sobre a JTU, sobre formas de pagamento nos guichês. Porque tem muitas pessoas que vão lá, aí só na hora que sabe que vai ser só dinheiro ou é só dinheiro. Eles não aceitam outra coisa. Então, eu não entendo. É uma empresa da nossa cidade, que a gente precisa valorizar isso. É uma empresa da nossa cidade, são frutos nossos, né? Mas eles precisam evoluir. Sabe, então a gente já fez 3 requerimentos para a JTU. A Aviação Jacareí, que hoje está locada em São José dos Campos, porque nós perdemos isso, né, esse espaço. Então, eu vejo, minha filha mostrou ontem, é aviação? Eu falei, acho que é aviação, não, é JTU. Eu fiz essa confusão.
A aviação, por exemplo, que é da mesma família, ele já tem até por aplicativo. Você entra no Telegram, eles já mandam a informação para vocês de tudo, para gente, de tudo. Inclusive para pagamento, recarga do cartão online. Nós evoluímos, é possível. Agora, aqui a JTU, na sua agência ali, na Rui Barbosa, eu fico indignada da gente ter que ir lá, ficar na fila, chega no guichê, não, só dinheiro, só espécie. Só espécie. Não aceitamos débito, não aceitamos Pix. Débito e Pix, que não vai ter custo nenhum. Não tem a intermediadora da maquininha do cartão. Você não vai pagar nada ali. Então aceita o Pix, pelo menos. Né? Que hoje a grande maioria faz as transações por Pix. Então eu fiz esse requerimento novamente. Acho que a gente vai ter que marcar uma reunião com a mobilidade, porque a mobilidade é que cuida desse contrato e para a gente poder ajudar a população de Jacareí, porque é uma coisa simples de resolver, né? Sim, e fazer com que a gente... minha filha já perdeu uma vez, né, o horário. E outras pessoas, eu tive um pai que fez um relatório pra gente, ele ficou indignado. E foi a primeira vez que eu fiz esse pedido. E agora, mais uma vez, a gente entrou nessa pauta, porque ainda, 2025, ainda nós não temos o pagamento por Pix para recarga do cartão do Vale Transporte. E às vezes a pessoa sai de um bairro bem longe, né? Vai lá só para isso, daí chega lá na boca do caixa, não consegue fazer nada. Sabe, pô, imagina ter que sair lá do Ijau, né? Eu ainda posso vir a pé, eu moro próximo, mas quem mora lá no Ijau, vem até aqui. Aí, poxa, às vezes a pessoa, sei lá, é conta virtual, né? Não tem uma agência para fazer retirada de dinheiro. E aí, como é que você faz? Como é que faz? Não, e é bom lembrar também que o ano que vem, 2026, tem a licitação para o transporte, né? Sim, tem a licitação, a gente está já começando a acompanhar esses detalhes, né? Eu acho muito importante, Romero, muita gente critica, tá? Eu critico nesse sentido de evolução, a gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar. Mas eu valorizo muito uma empresa que é da nossa cidade. Então, eu super valorizo a JTU por ser uma empresa familiar, ser constituída em Jacareí, porque a gente vê... Quando São José, tiveram vários problemas nas licitações, várias empresas. A gente entende que tem nos estados, em São Paulo, a gente vê a briga que por esses espaços para as concessões, né? E a gente tendo aqui em Jacareí uma empresa que a gente possa tratar diretamente é muito melhor do que você pegar uma empresa lá do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Não é fácil. Então, eu ainda prefiro a gente acertar, alinhar o contrato, né? Que eles consigam, para mim, que eles consigam ganhar a licitação e alinhem o contrato direitinho e a gente fique no pé no contrato. Porque mesmo Mas assim, eu valorizo as empresas que estão na nossa cidade. Tem que melhorar muita coisa para acertar essa licitação. Tem que melhorar. A minha filha, eu uso transporte público de vez em quando, né? E eu percebo assim, tem linhas que realmente a gente tem que dar um salto, tem que dar uma melhorada. Mas só da gente hoje ter a conexão, você paga, por exemplo, eu venho vou dar um exemplo da minha filha, que está mais perto. A gente mora no Santa Maria e ela precisa ir lá para a cidade de Salvador. Então, ela tem que pegar um ônibus ali e ir até o centro, porque senão ela vai até Siqueira Campos para pegar o primeiro ônibus. Então, se ela for a pé, ela vai pegar um transporte só. Mas se ela quiser pegar ali pertinho de casa, um ônibus, ela desce no centro, e do centro ela faz a conexão. Então, não tem acréscimo. O cartão já nem faz a leitura, ela passa pela catraca como conexão. E isso é um ganho imenso para nós. Então, eu venho de um outro bairro e eu tenho 1 hora para acessar outro ônibus para ir para o outro destino. Eu acho isso muito válido. Então, assim, algumas coisas a gente já alcançou. E futuramente a gente busca aí que o transporte público seja assim como a saúde, assim como a escola, ser de forma de benefício para a população de forma integral. A gente está longe ainda para alcançar, mas quem sabe um dia a gente alcança isso. O último assunto para a gente encerrar o nosso programa aqui, que é um dos assuntos mais importantes do ano, eu acho que foi a aprovação do plano diretor, que o prefeito já fez a assinatura. Como é que a senhora viu
depois de uma demora, né, de tantos anos, o jurídico barrava e vai e volta, e finalmente foi aprovado, né? Sim. Olha, o plano diretor, a gente, com essa era digital, né, com essa era da informação digital, informações na internet, né, nas redes sociais, as pessoas têm agora a curiosidade de buscar essa informação. Então, isso é muito lindo, é muito interessante a gente ver a movimentação da população. Aqueles que já estão próximos à política, que já têm esse viés, buscaram, por muitas vezes, interromper esse plano tão importante. Interromperam. Fizeram as suas manobras, interromperam, né, a construção disso. E eu percebi, durante todo esse movimento que a gente está acompanhando desde 2018, 2019, o quanto o governo anterior se esforçou para colocar isso em ordem. Então, seguiu a normativa colocada, né, o TAC, que foi colocado para que esse termo de acordo, né, que foi colocado para que fosse seguido regimentalmente o processo. E eu não tenho dúvida da lisura, de tudo o que eles fizeram, de toda a construção que foi feita. Então, foram feitas mais de 50 audiências, né, chamando a população para participar. Eles foram eleitos, os delegados foram eleitos de forma legítima, eles puderam chamar a sua comunidade para eleger o delegado técnico e o delegado regional que foi eleito pelo povo. E os técnicos de forma... os arquitetos, os engenheiros, todos aqueles que podem contribuir na forma técnica, que puderam participar, e os delegados que foram eleitos pelo povo. Eu vejo assim, foi muito transparente. Todas as audiências, todos os encontros, todas as reuniões que tiveram foram gravadas, atas, registrado, todo mundo que chegava assinava. Então, assim, e depois, quando a gente chega no finalmente, na votação das propostas, foram mais de 150 propostas de mudança do plano diretor, porque para que a cidade possa evoluir e para que as empresas tenham uma segurança jurídica para se instalar na nossa cidade. Então, perceba, todos aqueles que fizeram manifestações para que isso pudesse interromper, eu acho que era mais um ego político do que uma vontade de ver Jacareí se desenvolvendo. E eu fico muito feliz de poder participar dessa votação. Não pude estar na primeira, porque eu adoeci, né? Até as pessoas às vezes não entendem que a gente também é ser humano, que a gente adoece. Eu não pude participar da primeira votação, mas eu tive a honra de estar na segunda, poder dar minha contribuição numa fala. E eu achei isso, é muito importante, o plano diretor era necessário e ele está aí agora para que as empresas agora possam vir para a nossa cidade, para que a gente possa reger de forma orquestrada todas as liberações, o zoneamento, os impactos, né, que isso pode causar. Então, é muito importante. E fico muito feliz e agradeço a todos os delegados que se dispuseram a estar à frente, a Univap, né, que teve uma participação muito especial, ao Conselho, que é o Conselho do Plano, também eleito de forma legítima. Então, eu acho que foi muito transparente e enriquecedor para a nossa cidade. É um grande avanço para nós. Porque como a senhora falou, como teve muitos atrasos, né, o jurídico aí interrompia, tinha que refazer reuniões, refazer coisas. Querendo ou não, a cidade perdeu demais com esse atraso, né? Sim. De mais de 10 anos de atraso. Sim. Porque tinha empresa que pensava em investir aqui, quando chegava aqui, via que não tinha o plano diretor arrumado, caía fora. Sim. E alguns ajustes necessários precisam ser feitos, né? Que a gente vê a questão da Sherry, né? Que foi embora. E, por exemplo, ela utilizou do benefício que ela recebeu, né? Ela tinha, dependendo de quantos como se diz? Quantos funcionários a empresa vai ter, ela tem um prazo de crédito junto ao município. As licenças são mais abertas, né? Então, fazem os acordos. E assim que finalizou esses acordos, cumpriu-se os 10 anos de isenção de vários impostos para a empresa poder dar a oportunidade de
munícipes serem empregados, quando encerra isso, eles fecham as portas e vão embora. Então, assim, agora a gente buscar novamente trazer a empresa de volta, lutando também aí pela Avibras, para que a Avibras continue de portas abertas, as tratativas já estão em Brasília, e a gente, é esse movimento que a gente precisa estar constantemente fazendo, né? E, então, o plano diretor, ele vai colaborar muito com diversos empresários e com a população. Eu só queria citar uma coisa, sabe, Romero, que o zoneamento da área rural, gente, não mudou. Então, você que está comprando terrenos aí de 1.000 metros quadrados por 50, 60, 70 mil, esses terrenos não são legalizados, esses terrenos são clandestinos. Essa empresa é uma empresa que está lesando vários municípios nas suas áreas rurais. É um adensamento irregular, que o município acaba perdendo o controle, e quem vai sair prejudicado é você que está comprando, e o município também perde, porque perde parte da natureza, leva mais moradia para uma zona que não está autorizada a ser feito um planejamento de desmembro, né? Uma terra de 20 mil metros, eles cortam ela, picam ela, fazendo terrenos de 1.000, e com isso não consegue chegar um posto de saúde, não consegue chegar uma escola, não consegue chegar, enfim, a saúde, a escola, que são os primordiais, a infraestrutura, as infraestruturas básicas, né? Porque tá que tudo chegar ilegal, né? água, luz, isso está ilegal. A água não vai para onde está irregular. Então, aí tem que ter poço artesiano, tem que ter fossa, mas é de forma irregular, não é legal. Então, a gente vem orientando e falando muito sobre isso. Em diversas falas minhas na tribuna, eu venho falando, e se você tiver dúvida, está comprando, chega na prefeitura. Vai na prefeitura, porque esses caras não são nem de Jacareí. Essa empresa não é de Jacareí, eles não têm uma filial aqui. Não são corretores de Jacareí. Então, busque uma agência de imobiliária que você conheça, que você sabe que ela é de Jacareí, para você tratar sobre esse assunto. E você vai perceber que, se você comprar esse terreno, você está comprando algo irregular, e que, se o Ministério Público decidir que tem que ser derrubado, vai derrubar a sua casa. Então, você vai perder dinheiro. Tá certo, quero agradecer a sua participação aqui. Obrigado por ter vindo dar essa entrevista. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, agradeço a você que depois irá assistir também essa entrevista. E eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje representando o povo de Jacareí. Muito obrigada. Obrigado pela sua participação. O Espaço Parlamentar fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.